chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, moçada, bem-vindos à ação do Avante Vingadores, do seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Avulsos, Omniverso e da Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis pelos nossos links da Amazon, você pode também nos ajudar mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E aí, jagunçada, mais uma vez aqui, ao vivo, gravando ao vivo, né? Com o meu amigo e colega vingador Luiz Cláudio. Olá, pessoal. E com um convidado especial, eu estou até sem graça de fazer aqui esse comecinho como se host eu fosse, na presença de Marquito. Estou aqui, tal qual Jarvis, na cozinha da Mansão dos Vingadores. Hoje o Marquito com os pés pra cima, não vai lavar nenhum prato depois, porque é convidado. Olha só, você não imagina a felicidade que eu estou em participar de um podcast que eu não vou precisar editar depois. Tá aí o motivo de por que ele participar do Bitucas, né? É, exatamente. E hoje chamamos o Marcos aqui porque temos um conteúdo à altura do seu garbo, da sua beleza, do seu charme, da sua magia. E eu achava que você gostava de mim. Não é porque se te chamasse o Dãozinho não ia ter pauta, não ia ter programa, não ia ter nada. Ele não ia aparecer, na verdade. Pois é. Ia ser tipo o novo universo do Warren Ellis. Mas sim, estamos aqui hoje para falar de uma das versões mais queridas até, né? De certos nichos da nerdaiada brasileira aí, principalmente a galera mais ou menos da nossa idade, que é os Vingadores maravilhoso, esse fenômeno de vendas e de editorial que foi o Heróis Renascem. Uma fase complicada dos gibizinhos. Bom, assim, vamos fazer justiça aqui. A coisa não vinha bem de antes, né? Ali na época de Massacre, pouco antes, a gente teve os Vingadores de Jaquetinha, dos quais a gente já falou aqui em Avante anterior. Que aí as coisas foram degringolando, né? Ali sob a batuta do Bob Hayes, que depois foi chamado para ser editor da DC, veja bem, depois de fazer várias cagadas na Marvel. O Hayes fez o Ultimate Jaquetinha, né? Quando a Jaquetinha já é uma coisa do passado, ele resolveu dar uma doida ali, e a gente tem o famoso Vingadores da Cruzada, que é infame, apesar de nunca ter sido publicado aqui, né? The Crossing, na verdade. Cruzada. Isso. É mais aquela fase da Cruzada das Crianças, né? Aquele que... Não, The Crossing seria a tradução informal, né? Alguns scanlators aí já usaram e tudo mais. Ah, sim. Mas The Crossing nesse sentido de cruzada mesmo, assim, que é a história toda da revelação que o Kang sempre manipulou o Tony Stark pra criar os Vingadores e as coisas aconteceram daquele jeito, que é um retcon que não faz sentido, mas nada nessa época fazia sentido mesmo. E acaba com o Tony Stark morrendo, aí veio o Toninho, né? Como ficou também infamemente chamado aqui, que é um Tony Stark do passado, que vem pro presente. Vocês aí mais novos achando que essa coisa dos ex-novinhos vindo do passado pro presente é novidade, né? E aí a gente tem essa fase que é uma maluquice, todo mundo muito bombado e com uniformes cada vez mais estrambóticos. A Vespa acaba sofrendo um acidente lá em laboratório e, na verdade, ela quase morre. E aí, pra ser salva, o Hank Pym mexe com o DNA dela, ela vira meio uma mutante mesmo, uma Vespa meio humana, pequenininha. A gente tem o Toninho, né? No lugar do Homem de Ferro, com uma armadura bem com o visual sadomaso, cheio de spikes e sunga de virilha alta. Tem o Gavião Arqueiro também com uma roupa lá horrorosa. A feiticeira meio doidinha. Quer dizer, sempre foi, né? É verdade. E a gente tem aí uma
porrada de merda que vai acontecendo, um assassinato na mansão, uns plots que não se encaixam direito. Eu li uma vez esse Crossing e que ia esquecer. Nessas horas é que a gente tem que agradecer ao JP, né? Sim, pulou aí. Ele junto com o pessoal lá da Abril, quando aparecia essas coisas, ele simplesmente falava assim, ó, isso aqui é muito ruim, a gente não vai publicar. E não publicava. Ainda dizia assim na sessão de carta mesmo, né? Não, esqueça isso aí, a gente não vai publicar essa merda. Obrigado mais uma vez, JP. Engraçado que hoje o que a Panini faz? Ela mete num mix com edições necessárias para você entender uma saga, para você comprar de propósito, sei lá, 20, 40 páginas de 160 úteis, e você pegar aquela porcariada toda e tendo que comprar junto no encadernado, né? Aquele capa tão fininho assim, branco, né? Uma lombada branca. Pois é. Agora, se não publicar porque é ruim, o pessoal vai reclamar dizendo que tem que publicar, mesmo sendo uma porcaria. Mas o que eu ia falar, eu tenho ouvido ultimamente os podcasts do Fala Animal, do Leonardo Vicente, do Roberto II, o pessoal que participa muito ali do Mansão Wayne. O Leonardo Vicente já trabalhou lá na HQM, né, jornalista de quadrinhos, enfim. E ele trabalhou, não, eu acho que ele foi um dos donos da HQM. E eu tenho ouvido uns episódios mais antigos que são episódios comemorativos de algumas dessas séries da Marvel. Então, Vingadores, Homem de Ferro, Quarteto Fantástico, que completaram 60 anos recentemente. E uma das coisas que ele fala, que eu tendo a concordar, é o seguinte, que parece que a Marvel estava fazendo igual... Sabe quando o governo quer privatizar uma empresa pública, que ele começa a sucatear aquela empresa para dizer que ela não presta e por isso ela precisa ser privatizada, que ela não dá lucro? Parece que era basicamente isso que a Marvel estava fazendo, porque toda aquela fase, tanto de Vingadores como de Quarteto, Homem de Ferro, ali, Capitão América, ali, pré-Heróis Renascem, é tudo muito ruim. Tudo muito ruim. Então, obviamente, não vendia. Né? Então, eles tiveram essa brilhante ideia de não privatizar, porque a Marvel já é uma empresa privada, mas de terceirizar a produção desses gibis, e ela ficou com só o que vendia na época, né? Na verdade, ela ficou com o que vendia e com o que ninguém se importava na época, que ela vendia era X-Men e Homem-Aranha, e ficou com aquilo... também do Peter David, na época, no caso. Peter David perto do fim. Porque o Hulk, eles deram uma roubada, né? O Hulk, eu lembro que ali em Massacre acontece alguma coisa que o Hulk é separado do Bruce Banner. O Bruce pula junto com o quarteto, com os Vingadores, ele pula junto ali na bola lá de energia que eles estavam fazendo para poder conseguir destruir o Massacre. E tem um Hulk na história de Heróis Renascem, né? Mas continua um Hulk no universo Marvel regular, né? É o socão que o Hulk dá no Massacre, que interage lá com a energia psiônica dele e tudo mais. E o soco é tão forte que cai o Hulk de um lado e o Banner do outro. E aí o Banner levanta e entra também lá na bolha de energia. Isso. Feita. E aí fica o Hulk vazio, né? Sem o Banner dentro, assim, sem buscando alguma coisa. E o Banner é o que vai pro novo universo. Exatamente. Mas se você vê, eles só ficam com isso mesmo. Aí fica ali com o Demolidor, que eu acho que logo depois que fazem lá Marvel Knights, e aí tem a fase do Kevin Smith, né? O relançamento lá pelo Marvel Knights, enfim. Mas basicamente fica só com que vende mesmo, fica só com X-Men e Homem-Aranha. O resto, eles tentaram revitalizar as franquias, dando na mão das pessoas que transformaram X-Men, basicamente, ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Que foram lá os 4 títulos, que metade ficou com a Wildstorm, do Jim Lee, né? E para os novinhos, tem que lembrar que a Wildstorm nem sempre foi da DC, né? Na verdade, era um dos estúdios que fazia parte da Image, e depois foi que o Jim Lee vendeu para DC. E a Awesome, né? Que era o Extreme, que acho que mudou de nome umas 3 vezes, o estúdio do Rob Liefeld, né? E ficou
Quarteto Fantástico e Homem de Ferro com a Wildstorm e Vingadores e Capitão América com o estúdio do Rob Liefeld, né? Eles fizeram uma joint venture, né, ali pra assumir aí esse contrato. O Liefeld fazia muito isso de mudar o CNPJ, né, quando sujava o nome, aí ele mudava o CNPJ pra outro nome lá, pra poder continuar enganando as pessoas, os artistas e a galera que comprava, né. Até hoje ele fica aí se gabando no Twitter, mas ele é um belo do picareta. Eu acho que o resto do pessoal que fundou a Image não gostou muito, né? Porque eles saíram da Marvel para poder, por conta de todo o problema que teve lá, que eles não estavam sendo bem pagos, né? Toda aquela reclamação que a gente falou num Pilha de Bi sobre os 30 anos da Image. E acabaram voltando, né? Se bem que eu acho que de todo aquele pessoal que fundou a Image, eu acho que o único que nunca voltou foi o McFarlane, né? Todos os outros, uma hora ou outra, voltou pra Marvel ou pra DC, né? O McFarlane voltou pra DC, lembrando que o McFarlane começou na DC, né? Mas ele voltou ali pra fazer crossover do Spawn só. Ele voltou mais ou menos, né? Ele tava com o personagem dele, né? Ele não foi igual o Jim Lee fazer Liga da Justiça, tá certo que aí já era depois que ele tinha vendido o estúdio pra DC, mas não foi igual o Mark Silvestre fazendo o último arco dos X-Men do Morrison, né? Não foi o Liefeld voltando pra fazer 952, o Larsen pra fazer Aquaman, enfim. O Larsen fez o Nova na Marvel também, depois fez o Wolverine também na Marvel, Aquaman na DC. Pois é. Aliás, essa fase do Larsen no Wolverine é muito ruim, mas a do Nova é divertida. Ele uns numerozinhos é divertida. Mas assim, é isso, eles fizeram, eu concordo com você, Marcos, parece mesmo que é assim, vamos sucatear pra vender mais fácil a ideia do reboot. Mais ou menos o que a DC fez também em Crise Infinita, né? E depois nos 952. E aí o Jim Lee, que também estava presente, disse, não, vamos transformar isso aqui num reboot. Que o Massacre, o final de Massacre foi mais ou menos o final de Flashpoint, né? Ninguém sabia que ia sair um reboot dali e acabou saindo. Era pra ser uma saga autocontida dos mutantes, né? Foi crescendo, viu? O Massacre foi crescendo, pois amarrou com aquela história lá da vinda do Bishop, né? Porque o Bishop tinha vindo pro passado dele, porque para pegar um traidor, né? Que tem aquela filmagem da Jean Grey falando, você, né? E aí amarrou com o Massacre, né? Teve alguns desfechos de plots que tinham sido lançados muito tempo antes em X-Men, mas aí o resto do universo Marvel foi pego ali de gaiato, igual mais ou menos o que aconteceu com Flashpoint, que era pra ser uma saga do Flash, e que no final falou assim, e se a gente rebutar tudo, né? Só que é defender mais uma vez aqui a maravilhosa edição que é Massacre Marvel. Massacre em si tem momentos bons, tem momentos massa velha, tem momentos divertidos, mas a saga em si enrolou tanto que se perdeu. Igual a saga do Clone, igual uma porra de coisas dos 90. Mas o especial Massacre Marvel, que é a luta final contra o Massacre, que os Vingadores chegam, aquilo é maravilhoso. O Adam Kubert no teatro tá maravilhoso. O Mark Waid, que é quem escreve ali, com assistência, acho que é do Lobdell mesmo. Pô, aquela edição é sensacional. Você se empolga assim. Eu acho que ele invocou ali o brilho dos heróis que estava perdido nesses anos todos, né? Quase que o editorial da Marvel deve ter se arrependido de rebutar e botar na mão do Liefeld do Jim Lee aqueles personagens. Vocês sabem onde estava o Buzzard nessa época? Tava na Marvel, tava na DC. O Buzzard não era. Ele tinha feito Marvel só, né? Só. Mas ele tinha feito Marvels. Eu não sei se ele tava fazendo. Eu acho que ele tava em Arquivos Secretos do Homem-Aranha, não? Não sei, não lembro. Eu realmente não lembro onde tava o Buzzard aí. Porque assim, o que veio depois, o V3, né? Aquilo ali parece a maior esculhambação de tipo assim, eu estou escrevendo Vingadores de qualidade, sabe assim? Porque esse sei lá,
toda a fase dele, mas principalmente o começo ali, a cada edição ele vai refazendo os conceitos, retomando vilões, retomando membros e tal, de uma maneira, sei lá, quase passivo-agressiva de olha como eu estou fazendo bem feito o que vocês não fizeram aí no V2, né, no Era Genassi, né? Parece, sei lá, uma vingança, um tapa na cara de pelica, sabe? Eu fiquei Nunca pensando senti essa. se ele tava na Marvel, tipo assim, teve que engolir calado, como alguns velhos artistas que estavam na Marvel tiveram que engolir esse retorno aí dos rebeldes, né? Voltarem, tiveram que calar, se demitiram e foram para outras editoras, foram trabalhar de forma independente, não sei. Realmente não sei quem estava trabalhando ali nesse interstício aí de tempo. Mas ele parece que tá bem assim, passivo-agressivo, né? Agora, tendo lido de novo, entendeu? Talvez eu tenha outra impressão relendo o V3 de novo, a fase do Buzzard, mas a minha impressão agora, lendo essa fase e relembrando o que o Buzzard tinha escrito, me parece assim, ter uns ecos de uma fase para outra, entendeu? Eu tava dando uma olhada aqui. Arquivos secretos. Isso aqui, o Vingadores foi o quê? 96, né? 96, 97, não é isso? Que saiu esse Heróis Renascem. 96. Num ano, entre 96 e 97. Deixa eu ver aqui. Ele, em 97, estava fazendo, na Wikipedia, tem aqui um crédito em 97 para aquele Sea Devils, da Tangent Comics, né? Aquele outro universo alternativo da DC. Em setembro de 96, ele tava... Perdão, 95. Ou seja, antes de Heróis Renascem, ele já tava fazendo o Arquivo Secreto do Homem-Aranha mesmo. Na verdade, ele já estava fazendo Astro City, viu? Na Image. O Buzz aqui. O volume, o primeiro Astro City, o 1 ao 6 é 95 e 96. O volume 2, que vai de 96 a 98. Então ele tava ali na Image. Ele fez Shadowhawk também. Ele tava Velocity. Ele tava pela Image. Ele tava aqui e fez alguma coisa deve ter feito alguma coisa de Homem-Aranha também nessa época. Ele tava que nem o Minola, né? Criando o próprio universo, né? Nessa bagunça dos anos 90, né? Nada vale, tudo vale, vou criar minha própria mitologia, né? A gente tá falando aqui porque, na verdade, o Luiz vai discordar, mas sejamos sinceros, tem pouca coisa de bom pra gente falar mesmo desse Renascem. Eu acho que assim, hoje a Marvel, inclusive, se você olhar lá na Marvel Database, né? Daquele domínio marvel.fandom.com, a gente tem o Heróis Renascem considerado um evento. Não é um selo, não é uma fase, é um evento. É como se fosse um mega evento crossover de verão, que foi planejado para botar os personagens lá e depois voltar, né? Mas a gente não sabe, e sabe que não foi nada disso, assim. Se desse certo, esses caras iam continuar lá nesse outro universo, ia ser um universo Ultimate, enfim, né? O que veio depois, e talvez eles voltassem pro universo normal, ou o universo normal acabasse. Enfim, eles estavam abertos, vamos ver o que tá acontecendo. Rolou muito mesmo essa confusão editorial, principalmente depois que o Marcos falou, a questão de falência e tudo mais. A Marvel tava ruim das pernas, quase vendendo o jeito dos personagens, né? Vendeu o que pôde, Motoqueiro Fantasma, pro cinema, Homem-Aranha, X-Men, foi jogando aqui e ali, né? Loteando o que dava pra tentar recuperar uma grana aí. Pois é, que é isso que a gente fala, né? A Marvel começou o MCU com Homem de Ferro porque ela não tinha ninguém mais pra poder começar. Porque tudo que prestava ela já tinha vendido, né? Ela não tinha direito de outros personagens mais relevantes para colocar. Os Vingadores, eles não eram a principal equipe da editora, né? Eram os X-Men já há algum tempo. O Homem de Ferro era um personagem nível C da Marvel. Não era nem nível B. E eles começaram o MCU com o Homem de Ferro, não é porque eles acharam legal, é porque é o Homem de Ferro, o futurólogo, não, é porque é o que tinha. É o que tinha na fila do pão lá, era a única coisa que sobrou. Exatamente, assim,
Mesmo já é um personagem, a maioria ali teve a adaptação anterior, o Capitão América teve, o Hulk teve, mas é um personagem que tava por aí e não tinha essa coisa que hoje é até impensável, né? Hoje a gente vê as crianças falando de Hulk, falando de Homem-Formiga e tudo mais. O Hulk era muito mais relevante que o Homem de Ferro, porque o Hulk, como você falou, ele nessa época ele já tinha tido aquela série dos anos 70, que ficou no imaginário popular, o Luferrino lá pintado de verde, e tinha tido um filme do Ang Lee, que é pré-MCU, que o Hulk, vale lembrar, o Hulk também teve seus direitos vendidos para a Universal. Tanto é por isso que até hoje não saiu um filme solo do Hulk, porque é meio que um acordo que a Universal fez com a Marvel, né? Ele cedeu para poder participar. Se a Marvel quiser fazer um filme solo do Hulk, tem que pagar uma parte para a Universal. É meio que o acordo que ela fez com a Sony pro Homem-Aranha. Eu sei que esse negócio de edital já é complicado. Nos Estados Unidos é pior ainda. É. Mas sim, vamos voltar aqui, porque eu queria puxar um ponto do que o Luiz falou, que é o seguinte. Ele fala que nota que é meio que uma arrogância, né? Por assim dizer, do Bruce aqui mostrando que estava fazendo certo e tudo mais. Eu preciso reler, Luiz. Confesso que é uma fase que eu já li algumas vezes, nunca soube essa ótica, mas quem sabe talvez depois de ler Heróis Renascem agora, isso me bata assim, de uma forma diferente. Mas eu senti isso, de certa forma, nessas primeiras edições desses Vingadores de Heróis Renascem, do Rob Liefeld, o Liefeld, fique à vontade de falar como quiser, com o Jim Valentino. Jim Valentino, aquele mesmo dos Guardiões da Galáxia que fizeram sucesso nos anos 90, né? Os Guardiões originais do futuro e tudo mais, que é uma série que eu preciso pegar, botar em dia até. Vive em promoção a Epic deles na Amazon. Você vai poder clicar no nosso link aí do post e comprar para nos ajudar também. E o Jim Valentino, aclamadíssimo, né? Ele foi pra DC também, fez o Shadowhawk lá na DC, que é um personagem que... Na Image. Na Image, não? Isso. Na Image, isso. Ele fez o Wetworks, né? Também era uma mistura de X-Men com Venom, né? Que era um simbionte dourado. Nunca li uma história desses Wetworks, mas eu lembro de ver na Image não, na Wizard na Wizard, na Herói também, na Wizard da Globo. Eu lembro muito daqueles posterzinhos que tinha na Herói. Não é pôster não, né? É o pôster num cantinho da página da Herói, na verdade, que já é em formatinho, então é um thumbnail. Mas sim, nessas primeiras edições tem meio que um tesão assim de recontar as primeiras histórias, né? De uma coisa bem forçada. O Liefeld definiu que o Steve Rogers nunca foi congelado, né? Na versão Heróis Renascem. Então, o que a gente vê congelado aqui é o Thor. Que a gente tem um Donald Blake arqueólogo que está procurando ali o martelo do Thor, amando da Shield. E o Thor tá no âmbar, não é nem gelo, né? Um âmbar. E ele não acha o martelo no começo da história e de repente o martelo aparece lá. Tava aqui esse tempo todo e eu não tinha visto. E o Capitão América, como eu falei, né? Já tá, né, liderando a equipe, como o Luiz disse lá, né? O Liefeld visionário criou o Triskelion antes do Mark Millar, criando ali aquela Ilha dos Vingadores. É verdade. E aí pula a história, bota de novo o Loki, né? De certa forma sendo responsável pela primeira missão, se não pela reunião dos Vingadores, que foi o Nick Fury, mas pela primeira missão ali dos Vingadores e o Thor entrar na equipe. E muita coisa não explicada ali. Esse espadachim, por exemplo, é só porque o Liefeld queria botar alguém com espada na mão. É aí que tá, é isso que eu ia falar. A formação dos Vingadores deste Heróis Renascem, ele é basicamente um Youngblood, né? Porque... Eu X-Force, né? Pois é, porque tem ali com a espada, que é o espadachim, tem o misterioso Bocadura Rebelde, que é o Gavião Arqueiro, com aquele uniforme horrível dele. Tem o soldado. As asas do Qual deles? Porque nas primeiras edições ele muda, ainda fica com aquela máscara do Wolverine. Pois é, isso a gente tem que falar no decorrer do episódio, porque eles fazem todo um mistério com o Gavião Arqueiro, não mostram o rosto dele, fazem uma coisa assim pra lá, acho que lá da metade pro fim aparece ele sem máscara e foda-se, é terça-feira, né? Não...
Aí tem o Visão e a Feiticeira Escarlate com um uniforme parecido com aquele primeiro uniforme dela quando ela apareceu na Irmandade Mutantes, né? Com aquela moldura na cara, né? Porque não é uma máscara, é uma moldura. Aquilo ali é tipo o véu de freira, né? Pois é. Não, bicho, aquilo é um glory hole que cabe a cara toda dela. E a Felina, né? Que tem que ter uma personagem meio gato pro Life de brincar, né? Tem que ter. A Felina não faz porra nenhuma durante as 12 edições. Nada. Nada. Não, e não esqueçamos o principal, todos com dentes rangentes. Claro, mas Sim, isso, pô. com 67 dentes na boca, isso é óbvio. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês era o seguinte: isso desde o início ficou estabelecido que aquela era uma realidade paralela e que teria um prazo para retornar, porque na primeira edição o Loki, quando ele desperta, ele fala ele fala assim: estou num lugar estranho, né? Não sinto a presença do Odin aqui. Então, assim, o que eu entendo é que desde o início o Loki sabe que tá numa realidade alternativa, que não tá na realidade dele, né, do universo Marvel normal. Quando vocês lembram-se quando foi feito o contrato com o Jim Lee e com o Liefeld, era um contrato de 1 ano já estabelecido, ou se isso foi, ou se tinha planos para que isso continuasse, ou é aquela coisa assim, não, ou como não deu certo, eles sempre disseram que ia ser só 1 ano. Olha, pelo que eu lembro, a ideia das 2 edições, e daí a gente vê o que faz, sabe? Uhum. Porque, assim, foi tratado como definitivo a morte dos Vingadores nos gibis mensais, mas ao mesmo tempo o desenvolvimento, as coisas que foi acontecer, como a aparição dos Thunderbolts. Thunderbolts era o que eu ia falar, não era o Buzz aqui nos Thunderbolts? Sim, exatamente. É o Buzz Não, tá aí. Durante os heróis renascem era o Buzz aqui. O Buzz que tá fazendo Thunderbolts. que dava um banho, né? Em É. qualidade e cronologia e tudo mais. Inclusive, a gente tem que falar de Thunderbolts, né? Na verdade, a ideia é vamos ver o que é que rola. Parecia ser uma coisa mais duradoura, assim, mas ainda estávamos em outro momento, né? Não tínhamos o cinismo que temos hoje. E a certeza de que tudo vai mudar toda hora e voltar ao normal também. Nos quadrinhos falam, né? Não, no mundo real, infelizmente, nada tá mais perto do que é normal, tá cada vez mais louco. Então eu acredito que não tinha muito plano, não. Deixa rolar, porque se der dinheiro, a gente pula na piscina, se não der dinheiro, a gente sai correndo da piscina. Agora, fizeram isso com um cara péssimo, né? É melhor ter chamado o McFarlane, por exemplo, para quem não ia aceitar nunca. Mas o Liefeld é devedor quanto mais, enrolado quanto mais, um ególatra, né? Gigante, a gente não precisa dizer, tem seus méritos, ele sabe se vender, sempre soube se vender muito bem. Mas ao mesmo tempo, ele nunca foi bom de prazo, ele nunca foi bom de pagar a galera. Pronto, essa primeira edição, por exemplo, as primeiras edições, né? Apesar de ter o nome do Liefeld na capa, inclusive é uma coisa que uma fontezinha que tem os créditos, né? Sempre parecendo trabalho de escola, assim, do Word Art, um negócio meio manuscrito muito feio. Que é o Liefeld com o Jim Valentino escrevendo, né? Acho que o Liefeld disse 3 coisas, assim, deu uma de Stan Lee, né? E disse, Jim, você escreve o resto aí. E o genial, o maravilhoso, um dos maiores desenhistas do século passado, só que não, o Chap Yep. Que esse é o nome dele. Famoso quem, né? O famoso Chap Chap, como a gente chamava lá na época, 1990 e pouquinho, 98 que saiu aqui, né? Chap Chap, que é a sua grande alcunha. Fez mais o que da vida? Nada que importe. O cara não tem um traço bom, o traço dele não é legal, bicho. Tem cada quadro que puta que pariu. Mas tu acha que o McFarlane salvaria, ou melhor, ele ficaria um pouco melhor em que sentido? Ele sendo roteirista? Não, eu não acho, não. Ou só sendo desenhista? E assim, o que ele roteirizou também não é muito bom, não. Da Marvel, no caso, né? Aquela parte do Homem-Aranha ali. Sim. Na verdade, eu acho que ali ele tentou ser um David Michelini pretencioso, sabe? Então, em alguns momentos ali ele quis fazer como em Tormento mesmo, ele quis fazer uma caçada do Craven dele.
Mas, Pô, mas nunca teve essa qualidade narrativa toda, assim, não. Mas eu acho que ficaria melhor até, porque acontece. Quem começou o Vingadores terem arquinhos ali, subtramas, foi o Roy Thomas, ali 2, 3 edições continuando uma a outra, e é o que ele fazendo nesse Homem-Aranha aí. Uns mini arcos de 2, 3 edições, talvez desse mais certo, desse mais liga do que esse Herói Já Nasce do Liefeld, né? Que de uma edição para outra já é completamente diferente, da 2 para 3, da 3 para 4, da 5 para 6. Parece que você tá lendo 13 revistas completamente diferentes. É esse ponto que eu quero chegar, né? Porque justamente pelo Life de não ser um bom pagador, os caras começavam a dizer assim, pô, eu tô trabalhando pro cara que tá recebendo dinheiro da Marvel e não tá repassando. É tipo assim, você é o inquilino, você paga pro dono do apartamento o aluguel e o condomínio, e o cara fica com o condomínio e não paga o condomínio. E aí, de repente, você não consegue mais pegar o carrinho de compra na garagem pra subir com seu carro, porque sua unidade não paga condomínio, sabe? É o Chap aí, que tava pagando, tava desenhando, cumprindo o prazo, não tava recebendo dinheiro. Aí o Life diz, não, peraí, o Pix voltou, me dá aí de novo seus dados, sabe? Até aí, uma edição lá, o cara desiste. Aí o Jim Valentino saiu também. E aí, quando você vê, já tem o Jeff Lubb escrevendo. Já mudou o desenhista também. Aí vem o Ian Churchill lá na frente. Mas aí quando entra o Ian Churchill, a Marvel já tinha meio que demitido o Liefeld, né? Já tinha passado os títulos, porque o Liefeld, na verdade, o Capitão América e Vingadores só ficam sob a batuta do estúdio do Liefeld durante 6 edições, né? É isso. As outras edições vão pra Wildstorm, aí fica tudo sob a batuta do Jim Lee, né? O Churchill ainda fica um pouquinho aí nessa fase do Jim Lee, porque de toda forma entregava o material, né, em tempo. E aí ele segue sobre o Jim Lee, mas quando chega na edição 6, eles fazem esse crossover, né, Revolução Industrial, que é meio pra arrumar a casa ali. E acontece uma merda gigante, né, porque assim, essas 5 primeiras edições dos Vingadores são basicamente o Loki futriqueiro querendo bagunçar a vida dos Vingadores só. E aí aparece essa história que a Moira, né, a Encanto, é a mãe da Feiticeira Escarlate, que ela quer se juntar ao Loki, pro Loki acabar com todos os Vingadores, menos a Feiticeira, que é filha dela. E aí, lembrando, né, não tinha Asgard, como você bem lembrou, Marcos. E aí já aparece mais 2 Asgardianos, que é a Encanto e o Executor. De onde, né? Aí aparece o Magnum também, com aquele uniforme mais palhafatoso lá, inspirado também naquela aparição anterior dele. Aí depois tem um retcon que aparece o Ceifador junto com o Gavião Arqueiro numa das primeiras missões. Sabe o que me dá a impressão, esses vilões aparecendo? Que eram projeções de energia do Loki, que ele tipo tinha inventado do nada, sabe? Mas é o contrário, esses vilões aparecem, é aí que o Loki fica sugando a energia deles. Eu fiquei. Aí não dava pra entender mais nada, não fazia sentido. Eu não sei, eu tava lendo isso daí, eu tava sem entender essa parte, e eu achei que era porque eu só tava lendo o título dos Vingadores. Porque claramente algumas edições você precisa ler os outros títulos de Heróis Renascem, e ali, para os Vingadores, principalmente o Capitão América, né? Que poderia. Que tem uma ligação um pouquinho maior. Mas depois eu vi que não, que o negócio era meio a moda caralha mesmo. Eles estavam tentando. Eu não sei se aí já tá na segunda metade, né? Já tá ali perto. Já tá na segunda metade. Não sei se ali eles já sabiam que o contrato não ia ser renovado, que o negócio tava degringolando e eles estavam querendo colocar o máximo de personagens possível ali naquelas histórias, né? Então, a aparição dos mestres do terror, do executor, não faz sentido nenhum. Não tem nenhum. O que eu sai de canto nem sai de lugar nenhum e vai pra puta que pariu, porque não faz sentido. O que eu desconfiei em algum momento? Que era a Legião dos Mortos-Vivos. Até o próprio Buzzer que já usou. Vilões aparecerem do nada, como se fosse a Noite Mais Densa, que eu acho uma merda colossal. Aparecerem um monte de vilões que estavam mortos e tal. Eu pensei, naquela hora que aparece aquela splash page com os vilões, eu pensei, deve ser isso. Eu não sei se esses vilões estavam mortos no V1 ali. Mas não era isso. Sempre a opção pior que pode ter foi as que eles escolheram. Mas, Luiz, veja,
Isso também não faz sentido, entendo essa teoria, mas não faz sentido porque no começo do gibi, vamos considerar que existia uma lógica, tá? É um pressuposto falso, mas vamos partir daí. No começo do gibi estabelece que os Vingadores acabaram de ser reunidos. Eles não tinham missão ainda. O Capitão América Sim. tinha uma aprovação do público-alvo. Aquela era a primeira missão deles, né? Ir lá resgatar o Thor, né? Isso. E aí depois você tem a primeira missão pública deles, que é com o Kang, né? E eles tomam um cacete também, beleza. Nesse momento ainda tá tentando... O Kang com amantes, né? Que... Por quê, né? Kang e amantes. Essa foi terrível. Foi horrível. Se errei na piada, eu peço perdão. Mas sim, não faz sentido. Nesse começo você não entende assim que eles estão tentando emular as primeiras edições dos Vingadores, né? A gente comentou isso no podcast recente que a gente gravou com o Luigi, falando do Heróis Mais Poderosos da Terra, do Scott Collins com o Joe Casey, que é um belo gibizinho que também meio que ele não reconta, né? Mas ele pincela ali, ele contextualiza naquela fase, mas com bem menos pretensões do que tenta mostrar aqui que a gente vai recontar as histórias todas como se fosse hoje, que era uma coisa comum naquela época. A gente teve várias minis assim, querendo recontar histórias antigas com uma narrativa mais moderna naquela época e tudo mais. E são péssimas, eram desenhistas ruins, eram escritores fuleiros e que... Claro, assim, é uma ideia típica da DC, né? Fazer retcon. Que absurdo. E aí depois a gente teve, né, tipo, X-Men Primeira Classe, o gibizinho, Wolverine Primeira Classe também, o Byrne, né, num dos raros fracassos editoriais dele, ele foi escrever Homem-Aranha e fez aquele ano 1 do Homem-Aranha de novo, né, capítulo 1, eu acho que é o nome aqui em português, que bota o Homem-Areia como vilão, como primo do Norman Osborn, né? Porque eles têm um cabelo parecido. O Octopus ali relacionado com o acidente da aranha radioativa também. Aquela Matt Smith que é menor de idade, apaixonada pelo Homem-Aranha, que hoje é problemático e que a galera quer cancelar o Burn também por isso. Mas não tô passando pano não, mas tô dizendo que a galera exagera na caça às bruxas. Nesse primeiro momento você ainda tinha esse desejo assim de meio que recontar a história, mas depois, bicho, todos jogam, sabe? Vale tudo. Suspendeu-se até a Lady Gil, porque todo mundo toma no cu aí. Aí o Thor fica maluco, né? Do nada. Assim, primeiro assim, se vocês folhearem de novo aí a primeira edição, o cabo do martelo do Thor, lá elíssimo, vai crescendo a cada quadro que ele aparece. Lá no ele final, de novo. No começo tá o Mjolnir normal, né? O clássico, ele mais com cabo curto. Inclusive na mitologia nórdica tem o Mjolnir tem o cabo curto por uma pegadinha do Loki, né? O Odin pede aos duendes, né? Aos duendes mesmo, né? Os anões lá. Que forgem um martelo poderosíssimo para ser a arma do próprio Odin. E o Loki vai lá e quando tá perto de cortar o cabo, né? Que é a última coisa lá, forjou o martelo todo, quando vai cortar o cabo, tinha que ser um cabo longo, porque dá mais energia cinética. O martelo é pesado, né? Na pancada aí e tudo mais, você tem que dar mais energia cinética, rodar o martelo e tudo mais. O Loki vai lá e enrola os anões e os anões cortam errado o cabo. O Odin fica puto e tudo mais, e aí o Thor pega o martelo pra ele. Mas não, aqui é o contrário, o martelo vai crescendo de tamanho, lá ele de novo, repito. Reitero. E no final da primeira edição, nas edições seguintes, ele tá parecendo um cabo de vassoura, né? Com um paralelepípedo na ponta. E eu lembro muito daquela imagem promocional que tem o Thor parecendo que tá tropeçando assim, né? Falando que não lembra de nada antes, não sei o quê. Lembra de uma batalha grande, um massacre que aconteceu. Então, sim, de fato, há várias menções a esse massacre e tudo mais. Mas depois aí a gente tem o Walt Simonson escrevendo algumas edições e ele tenta dar uma amarrada nisso, né? Dizer que esses vilões estão aparecendo do nada. Quando o Liefeld é demitido, é o Simonson que assume, né? Os roteiros, o argumento, né? O Simonson que assumiu o finalzinho da fase do Roger Stern, né? O Sternside, assim, abruptamente do título. Aí ele vai lá, eu comentei isso também no avante passado.
ele vai lá, assume e acaba, inclusive, começando a história da bolha do tempo com que vai terminar no Quarteto Fantástico. Ele também sai do nada dos Vingadores, entra o Larry Hama no lugar e o Simonson vai pro Quarteto Fantástico fazer aquele baita quarteto que não tem como não gostar. Mas ele que vai colocando aqui e ali uma dicasinha, vai dizendo que o Loki tava hackeando ali a mente do Visão, que o Visão tinha memórias do universo normal, né, 616, que ele tava construindo aqueles personagens para surgirem do nada mesmo e absorvendo a energia dos outros personagens que não existiam no mundo real, no universo real, né, da Marvel. E aí ele tenta dar uma explicação pra isso, mas gente, do nada aparece um outro Thor. Que desgraça de Thor é aquele? É o Thor 616? Esse não devia ser o Thor que tá aparecendo no começo. Aí a gente fica com 2 Thor, sem explicação nenhuma. Eles se tratam como irmãos. E depois de um quebra-pau. Aí tem o Hulk peladão, que não é Renasce, o Hulk tá sempre pelado, nunca aparece o pinto dele, né? Vê o Ken. E vem esse ar. Não aparece, né? Senão é que nem um martelo do Thor, né? O Hulk é o nuco. No universo Ultimate, que dizem que ele deixou um monte de gente com complexo de inferioridade. Mas sim, nesse Revolução Industrial ainda tenta dar uma amarrada na cronologia com os outros personagens, que eles se encontram de todos, né? Mostrando a Ilha dos Vingadores prestes a explodir, porque tinha um motor de radiação gama no meio dos Estados Unidos, no meio de Nova York. E aí depois o Reed Richards vai explicar, né, que tem alguma coisa errada na realidade mesmo e tudo mais, que fez a gente aceitar coisas absurdas como um reator gama no meio de uma cidade. Isso. Porra, é pra se lascar, viu? É uma justificativa assim. Vai tomar no cu, bicho. Agora sim, verdade seja dita, se tem uma coisa que a gente pode destacar como uma coisa interessante nesse Heróis Renascem, é aquela história dos Cavaleiros Atômicos, né? Que eles colocaram como o Bruce Banner, o Reed Richards, o Tony Stark e o Victor Von Doom, todos eles estudaram juntos, né? O Pym também, né? O Pym também, eu acho. Nossa, o Pym não me lembra daquele uniforme horrível do Hank, aquela armadura horrível dele no... Nossa, aquilo ali não sei nem descrever. Aquilo parece o desenho dos anos 90 dos Vingadores. Parece, eu vi, tinha um desenho japonês que era um negócio igualzinho aquilo. Eu tô tentando lembrar o nome daquele personagem. Eu tinha anotado aqui pra falar como um dos únicos pontos positivos era o uniforme do Hank Pym e vocês falando mal. Não, primeiro tem uma coisa assim, que você já vê a falta de coerência, porque ele não é o Homem-Formiga, né, ele é o Hank Pym. Aí tem uma coisa que eu acho maravilhoso, que é o Ultron. O Ultron, ele aparece na primeira edição, é o Ultron 1. Sim. Aí na segunda edição, que você não tem uma passagem de tempo clara, ele já é o Ultron 2, ele já tá evoluído. Na terceira edição, ele é o Ultron 3, ou seja, a narrativa passa longe, porque você não tem uma sensação de passagem de tempo para fazer o Ultron evoluir daquele jeito. Aí acho engraçado que ele primeiro chama a Janet de mãe, e aí ela vive dando patada, né, no Ultron, tira essa coisa de perto de mim e tal. Aí ele dá em cima dela. Depois ele dá em cima dela. Aí tem nessa edição que tem uma edição lá que acontece alguma coisa com o Visão tá inativo. Aí o Hank Pym usa, não são as partículas Pym, é um vapor, né, que ele usa para poder encolher e entrar no Ultron no Visão para poder tentar descobrir o que aconteceu com ele. E ele tá meio que descendo de rapel. É também uma referência a uma história clássica, né, dos Vingadores. Com desenhos do Neil Adams, né? Aquele clássico ali acho que é pós-guerra Chris Crew, ou ali perto da guerra Chris Crew. E aí ele tá descendo de rapel, e aí aparece alguém cortando o fio que tava descendo ele. Ele não conseguiu se livrar daquilo. E aí umas 2 edições depois aparece ele com jato plantar
voando dentro do Visão, porque se ele pisasse no corpo do Visão ia aparecer o sistema o sistema imunológico ali do Visão. Então por que porra ele não usou aquilo pra poder voar pra fora do Visão logo no começo, quando derrubaram ele? Uma coisa sensacional, assim. E aí, eu acho que nessa mesma edição que aparece os Mestres do Terror, que aparece a Encantor e o Magnum, aparece o Ultron já vilão, que você não viu antes ele daquele jeito. Não, tem uma coisa também legal Os que... roteiristas do Vingadores A Era de Ultron, o filme, pegaram essa ideia daí, ó. A passagem de tempo do Ultron pro outro, foi daí. Não, uma coisa que é curiosa é o seguinte. Ele começa como um robozinho ajudante bem bobo, né? Parecendo desenho animado. E aí ele vai evoluindo. Parecendo o Herbie. Parecendo o Herbie, né? Daquele robozinho do quarteto. Ele mostra vai evoluindo, ele mostra pro Visão também. O meu polegar opositor, que legal, polegar opositor, né? Quem teve alguma aula de biologia e lembra ainda, é um salto evolutivo dos primatas e tudo mais. Aí o Visão meio que fica com ciúme, a inveja, né? Que ele não tinha essa capacidade de se dar um upgrade assim, de evoluir como o Pym deu pro Ultron. E aí ele já vai evoluir, daqui a pouco ele já tá parecendo o Ultron do mal mesmo, né? Com os fios assim soltando, meio que inacabado e tudo mais, mas ele já tem spikes no ombro, spikes nos braços e tudo mais, já tá adolescente, né? Metaleiro, do mal total, com espinho. Com a bocona e com aquele olho arqueado, né? Parecendo um capeta, né? É impressionante. Ele ficou mal assim do nada mesmo. Esse é um ponto de plot que é bem legal no comecinho, né? Você acha que vai chegar ali na edição 6 e o Ultron 6 já tá do mal, a inteligência artificial corrompida por algum motivo, algum complexo ali com a própria Janet, né? Pela forma que ela maltrata ele, mas não, virou vilão e pronto, sumiu, vai embora. O espadachim também, ele só serve pra dar espadada e a espada quebrar, e aí ele quebra as duas mãos e aí fica esquecido lá, né? Só serve pro capitão ficar preocupado no quarto do hospital que o espadachim tá e ficar refletindo sobre o passado dele. Aliás, esse Capitão América, bicho, é uma das piores coisas que existe. Quando o Jim Lee assume, né? A primeira coisa que ele faz é tirar essa tatuana da testa do Capitão América e dizer assim, porque você nunca achei certo aquela águia na minha testa. Realmente não faz sentido uma águia na testa e as asinhas do lado, bicho. Porra, como é que eu nunca percebi isso? Tem uma águia no meio da testa e depois ainda tem asa saindo da lateral da máscara. Que negócio redundante, dá desgrama, pelo amor de Deus. Aí sim, aí você tem uma edição, acho que é a edição 5 do Capitão América do Liefeld, que ele tá tão sem ideia, tá tão enrolado, que ele faz uma edição que aparece o Cable. Do nada, assim, ó. Eu tava dormindo, aí apertei um botão errado lá procurando a oficina do Blake Smith, aquele bicho amarelo, né? Que aparecia lá na fase do Loeb. E aí acordei aqui, nessa realidade alternativa. Olha, o Capitão América alternativa. O Capitão América bate um monte de gente da IMA. Cada página é um quadro para poder comer logo a história toda, né? Aqueles quadros mal desenhados do Life. E aí no final, o Cable, sem nenhum instrumento de análise cronal, de porra nenhuma, olha assim, não, esse aqui não é o Capitão América alternativo. Esse aqui é o real, o original, que eu conheço. E aí quando eles vão se falar, puf, acaba o efeito lá do teleporte e ele volta pra realidade normal. Bicho, eu comprei esse gibi. Eu era um jovem inocente, eu não lembro de ter ficado indignado como eu fiquei indignado agora lendo o scan dessa merda. Eu gastei dinheiro com isso lá atrás, Luiz, Marquito. Por quê? Que eu tô impressionado com a minha própria inocência naquela época. Éramos realmente mais inocentes. Não, e assim, uma coisa que é impressionante é o seguinte, a gente sabe que os gibis ali dos anos 90, e principalmente gibis de equipes, tem invasão de base, né? É uma coisa básica ali dos gibis, todos eles têm uma invasão de base. Esse gibi dos Vingadores é uma invasão de base do começo ao fim. Eu acho que todos os gibis têm invasão de base, todas as edições, as 12 edições principais de Heróis Renascem, tem invasão de base, é impressionante.
É uma guia de briga de condomínio. Todo mundo quer usar a piscina dos Vingadores. As edições não são de todo perdido, porque acho que do meio pro final ali, né? Umas duas, três edições, né? Vinham com cards ali num jogo parecido com Super Trunfo. Não é de todo perdido. Desenhado por grandes artistas brasileiros da época, né? Marcelo Campos, Roger Cruz. Sim. Eu devo ter tido isso justamente eu não sei se nessa época essas revistas do Heróis Renascem tinham entrado no pacote de assinatura da Abril. Eu acho que não, mas eu devo ter pego também esses cardzinhos aí, que eu tinha essa coleção de cards também, de jogo. Era legalzinha essa coleção. Será que a ideia era salvar as vendas no Brasil? Botando esses cards? Olha, considerando que a Abril já estava perto ali da linha Premium e tudo mais, eu acredito que sim, porque ainda tem isso, né? A gente acabou não falando muito, mas aqui no Brasil, esses gibis saíram num formato quase inédito, que é o formato americano. Tinha antes disso, eu acho que revista regular em formato americano, só a Fabulosos Vingadores. Mensal ela tinha Fabulosos, teve a tentativa da Batman em formato americano. E aí bem antes, né? A gente tinha alguns anuais em formato americano, algumas minis especiais, assim, tudo em formato americano. Mas gibi de linha mesmo, normalmente é formatinho. Que essa veio para complementar ali com Fabulosos, né? Não, eu acho que não entrou não, Marcos, na assinatura. Eu lembro de comprar esses gibis em banca. Comprava na banca já fabulosa do Seu Otávio, na frente do meu colégio. E saudoso Seu Otávio. E não lembro de ver isso em assinatura, não. E era papel jornal, apesar de algumas coisas da Image que já estavam saindo na época, que saíam com papel mais bacana, papel luxo e tudo mais. Esse saía papel jornal mesmo, mais humilde, sim, com propaganda de caneta Papermate na quarta capa. Não é isso, Luiz? Você que tem as edições ainda? Tinha revista de game também, que é uma propaganda e então. Agora sim, a Abril ainda ficou um bom tempo ainda com formatinho, não? Depois de Heróis Renascem? Antes de vir a linha Premium? Sim, veio. Ainda ficou um bom tempo. Acho que ainda tinha Super Aventuras Marvel e aquele Marvel 98, 99, né? Acho que ainda tinha. É isso, acaba Super Aventuras Marvel, e aí vem essas Marvel 97, 98, até 2000, se não me engano. E aí a gente tem ali... Sim. Em formatinho Thunderbolts, né? Vem Thunderbolts especial, ainda é durante essa fase de Vingadores, é formatinho. Aí quando os Vingadores voltam a ter o crossover com os Thunderbolts, ainda é também Thunderbolts Especial 2, se não me engano, formatinho ainda. A gente tem aí a volta, né? Eles retornam, também sai em minissérie em formato americano. Mas os gibis seguintes, não, né? Guerra Heróis Marvel série 2. Acho que é o número 3. Tem o Homem de Ferro do Kurt Busiek com o Strong Shen. Tem o Quarteto Fantástico, né? Do Scott Lobdell com o Alan Davis, que depois sai entre o Chris Claremont. Isso tudo é formatinho. Os Vingadores também voltam, né? Na Guerra dos Heróis Marvel 1. Do Busiek com o pés formatinho. Então, a gente tem o final de Heróis Renascem, a gente tem a volta. Capitão América do Wade com o Garney também volta no formatinho. Começou em formatinho, voltou em formatinho e aí só depois na Guerra dos Heróis Marvel da Premium é que a gente vai ver esses caras lá, mas aí já é praticamente a entrada do Andy Kubert no desenho do Capitão América. A gente já tava ali com o segundo ano da mensal dos Vingadores. Uma fase um pouco caótica, que depois os Vingadores começaram a sair um monte de revistas diferentes, né? Saiu em Grandes Heróis Marvel Premium, saía algumas até na Wizard. Tem o arco que é um arco, não, um manual, se não me engano, são 2 anuais, que eles encontram o Esquadrão Supremo desenhado pelo Carlos Pacheco. Saiu na Wizard brasileira, que é da Aí já é fase da Panini, né? Não? É Panini? Não é. Não, é da Globo, Abril nunca publicou Wizard, não. Não, é da Globo, depois foi pra Panini, é isso mesmo. Panini acho que já é na edição 8, edição 20, sei lá, uma coisa assim.
que era o Marvel 2002. Aí teve o Marvel 2002, 2003, aí finalmente teve Sim. a Poderosos Vingadores. Que já era, eu acho que é a Poderosos Vingadores Isso. que começava na Avengers 24. Acho que é isso. É isso mesmo. Como é que se diz? Quem pulou essa fase do Capitão América aí já foi a Panini, que pulou essa fase do Capitão América do Dan Jurgens com o Andy Kubert, né? Que é aquela fase do Protocida, né? Que aí Isso. eles só botaram lá uma notinha falando, ó, isso aqui é muito ruim. Aí já começou depois com o capitão do Johnny Reaver, né? Que é ali pós 11 de setembro, né? Pô, foi bem lembrado, foi longe aí nessa agora, Marco, mas é isso mesmo. E agora assim, voltando às vacas frias, voltando ao tema do nosso podcast, esse finalzinho ele fica ainda mais caótico, né? Porque já apesar de ter melhorado, né? Porque o Liefeld tinha saído, mas como eles já sabiam que iam voltar para o universo regular, eles começam a correr de uma maneira assim para tentar explicar que aquele reator na verdade não era um reator, era uma espécie de buraco negro, um buraco na realidade, que tinha alguma coisa esquisita ali. E aí é que eles começam a fazer, juntar novamente todos as revistas, né? Para culminar ali no Heróis Retornam, né? E uma coisa que pouca gente sabe, porque isso não chegou a sair aqui no Brasil, porque eles tiveram uma 13ª edição, né, de todas essas revistas. Não foram só 12 edições, foram 13. E essa 13ª edição era meio que um amálgama, crossover com o universo Wildstorm, né? O Espartano era o Capitão América. O Grunge fazia parte do Quarteto Fantástico, sei lá. Eram umas coisas assim meio malucas, né? A gente tem uma capa que é muito engraçada, que tem o Hip Claw e o Bowl, né? Eu esqueci agora como é aquele que cresce. É a montanha, a marreta. É Marreta, acho que foi traduzido Marreta. aqui como Marreta. E eles estão com o uniforme do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico do É isso Harry aí. Sennassen, né? Mas... E, bicho, é uma loucura essa história, porque assim, o plot é que o Doutor Destino se uniu ao Hellspawn, que é o vilão lá, Demonita, né? O vilão dos Wildcats, e a Armada Skrull. Assim, porra, não tinha nem Asgard no gibi, né? Nessa realidade, de repente já tem uma Armada Skrull ali também. E a gente tem, na verdade, antes disso até, né? Voltando um pouquinho aqui, o último arco é a chegada do Galactus. E aí é uma paisepada, são 4 edições, né? Uma de cada, tal qual foi o Revolução Industrial nas edições 6. Essa é uma história que vai seguindo pelas outras, só que essa aqui, na verdade, mostra o Doutor Destino voltando no tempo e tentando impedir o Galactus de destruir a Terra em várias tentativas e sempre falhando. Até que nessa final acontece, dá tudo certo, porque sim, né? E aí tem o Galactus Overpower, ele tem 4 cavaleiros, 4 arautos, né? O Surfista, o Terrax, o Andarilho do Ar e o Senhor do Fogo. E acho que aparece mais um depois. Então você tem eles matando os heróis da Terra, ele destruindo a Zorra toda lá. Aí em como os escritores não se comunicavam, né? O plano dos arautos é um, aí no outro aquilo já não funciona. Aquilo nem existia mais. É uma outra história lá que não tinha nada a ver com aquilo. O plano do Galactus era só botar as bombas lá e explodir o planeta. E aí os heróis, um monte de herói morrendo off-panel, né? A Vespa morrendo off-panel. Um monte falando assim, não, cadê fulano? Morreu. E pronto, né? E segue o baile, né? Momento vida de inseto. Mas... Morri! Basicamente isso. E aí, bicho, são umas histórias que são sem pé nem cabeça mesmo, é fim de festa. Vamos acabar isso aqui do jeito que dá. Toca só mais uma música aí. Toca sem bateria, que os vizinhos estão reclamando. E acaba de qualquer jeito, sabe? Tipo esses programas de meio-dia que são bem bagunçados aqui, não sei aí pro sul, pro centro-oeste, sul.
Mas aqui no Nordeste tem muito esse programa Munducão no meio na hora de almoço, né? E é tão bagunçado que tem uma hora que o próprio apresentador diz assim, acabou essa porcaria. É bem isso. Aqui é o jornal principal, não precisa ter um programa específico pra isso. Esqueci que você mora no Rio de Janeiro, esse microcosmo do Exatamente, Brasil. o Bom Dia Rio é tiroteio, fechando a Avenida Brasil por causa de bomba, é um negócio de normal, segunda-feira, Nossa. assim. Assim, do mesmo jeito que a Marvel tava sucateando os títulos para poder vender, né, para poder botar outros para fazerem. Quando ela retomou os títulos, ela fez meio que bem o contrário disso, né? Porque eu acho que todos os personagens aqui voltaram com fases, se não excelentes, muito boas, né? A gente já falou aí dos próprios Vingadores, que aí é com o Buzz aqui, com o Pérez, o Homem de Ferro com o Buzz aqui, né? Que o Maurício já falou que não é assim a fase mais memorável do personagem, mas tem histórias divertidas ali no meio. O Thor volta com o título pelo Danjurgens, né? Com Romitinha. o Romitinha, que é excelente. O Romitinha tá voando, né? Nos títulos, nos desenhos, né? A gente se diverte lá no grupo da gente com o do Vale, com o avô dele, né? O seu Manoca lendo esses gibis, né? O do Vale comprou lá o ônibus e emprestou lá pro seu Manoca ler, que ele sempre gostou muito desses gibis antigos, aí ele quis retomar e ler. O quarteto com o Lobdell, que talvez não seja assim, desses daqui seja o menos memorável, né? O menos reconhecível, assim, que o pessoal fala, mas que nisso acabou, logo depois teve o Claremont vindo pro título, e aí depois o Carlos Pacheco e o Wade novamente com o Ieringo, né? Lá no título do quarteto, que são fases excelentes do Quarteto Fantástico. E o Capitão América, que retomou a dupla do Mark Waid com o Ron Garney, né? Que eram eles que estavam no título quando a Marvel resolveu cancelar, né? Era o Waid. Então eles interromperam o trabalho do Waid e do Garney. Aí teve lá um hiato de um ano com o Liefeld estragando o gibi, e aí eles falaram assim, não, vamos trazer quem tava, porque aquilo ali era um material de qualidade. Talvez de todos esses era o único que não tava com um gibi horrível antes de cancelar, era justamente o Capitão América, né? Mas ele tinha vindo de uma fase ali do final da fase do Greenwald, que é horrível, né? É aquela coisa, você morre como um herói ou vive até se tornar um vilão. No caso do Greenwald, coitado, ele acabou morrendo como vilão, né? Porque apesar de toda a passagem, ele ficou tanto tempo no título do Capitão América que ele conseguiu fazer coisas assim memoráveis no título e coisas horríveis como o Capitão América de armadura, né? E talvez essa parte ali com o Wade e com o Garney seja o único dos títulos pré-Heróis Renascem que não estavam ruins, que era muito bom. Mas aí, tanto é que eles retomaram o título depois que no volume novo, né, da edição, depois do Heróis Renascem, eles voltaram pro título, né? Isso do Greenwald eu só gosto de ressaltar aqui, já fiz essa nota de desagravo, porque eu comecei a gostar de umas coisas dele, mas o final é muito ruim, eu detestei, e só depois eu fui ler a fase antiga dele, né, a fase que é mais aclamada. E aquilo é realmente muito bom, cara. É uma pena o cara ter partido assim numa nota tão baixa, porque o cara fez muita coisa boa, muita coisa legal. Agora, realmente, foi um grande erro. Você acha que, não tem Vingadores sem Capitão América, então bota ele também nesse bolo aí, porque o que o Wade e o Garney estavam fazendo é um negócio sensacional, pô. Um negócio muito bom. Muito divertido em termos de narrativa, em termos de arte, assim, os caras conversando muito, sabe? Escrita e visual, umas de edições maravilhosas, e pegar e entregar isso na mão do Liefeld é sacrilégio. Hoje em dia dá pra você querer matar um editor que fizesse um negócio desse. Aí, terminando esse martírio que foi Heróis Renascem, a Marvel tinha que dar um jeito de trazer esses personagens de volta pro
pro universo regular e aí dar equipes criativas boas pra eles, né? Pra poder retomar as propriedades deles, né, Maurício? Vai sim. E realmente, quando a gente começou a ler ali o Heróis Retornam, a gente já sabia que eles iam retornar, porque ele tinha lido a EO, na época dava pra comprar em banca a Wizard americana, e aí tinha entrevista, tinha expectativa que já estava acontecendo lá fora. Apesar de não ter tantos detalhes da história, mas a gente já sabia o que estava rolando, né? E Pois é, a foi gente tem, muito... a gente tem que ressaltar aqui uma coisa que naquela época a revista demorava pelo menos uns 2 anos, né, para poder sair aqui. Não é igual hoje que Immortal Thor já está sendo publicada e saiu 5 edições lá fora, né? Não era desse jeito, né? Demorava bem mais para poder sair aqui. Então, quando vim aqui, estava ali no comecinho da era da internet, então você já tinha como pesquisar alguma coisa, né? Então, você já tinha acesso a alguma informação, mas obviamente não era a mesma coisa que hoje em dia, né? Então a gente já sabia que aquilo ia acabar. Quando começou aqui, na verdade, a gente já sabia que aquilo já tinha acabado, né? É verdade. E já foi uma novidade, né, em relação ao que a gente tinha antes. E Sim. assim, foi uma sensação de alívio, uma sensação de agora vai, porque chamar o Peter David, né, para escrever, que é um cara que sempre teve em alta aqui em reputação boa com os leitores, por conta do Hulk dele, por conta do Aranha, enfim, coisas muito boas que foram publicadas aqui de forma extensa. Chamaram o Saulo Roca, que na época não era tão labosta como é hoje, para desenhar. E tem algumas coisas legais, é verdade. E assim, não é um primor de história, tem umas forçações de barra aqui e ali. Eu gosto particularmente da história, talvez seja mais a memória afetiva falando, porque representou a volta desses personagens, mas eu gosto da história. E no final das contas explica, né, que foi mesmo o Franklin Richards que criou aquele universo ali a partir das lembranças dele, do que ele lembrava dos heróis, que ele queria proteger os heróis, né, do massacre. Então, o Franklin, que estava fazendo parte do corpo do massacre naquela época, né, o massacre tinha aptado ele para usar o poder dele de manipulação de realidade. O Franklin consegue proteger ele naquele universo compacto ali, daquela bola azul que ele ficou usando para cima e para baixo. Não sei se isso foi planejado, às vezes tem momentos que parece que foi planejado, né? Aquela bola ele tinha uma coisa a ver. Desde o último quadro do Massacre Marvel, ele tá com aquela bola ali debaixo do braço. Uma parada meio Homem de Mas- Preto, né? Final do Homem de Preto, né? O universo numa bola de... Sim. Isso, bem isso. Se bobear, pode ter sido planejado naquele mesmo sentido de, vamos deixar isso aqui, porque vai que dá merda. Então, vamos voltar. Tipo o que o Wolfman fala, que ele sempre teve lá uma saída pra reviver o Barry Allen, né? Que ele tinha deixado uma coisa na crise pra poder reviver o Barry Allen, né? Trazer ele de volta dos mortos. Talvez é a mesma coisa, né? Não, vamos deixar isso aqui, e se der merda a gente usa, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. No caso do Barry Allen, demorou muito tempo para eles usarem alguma coisa, né? Do Heróis Renascem foi 1 ano. Você vê como deu errado. Mas enfim, é uma história que tem um protagonismo legal, traz ali o Aranha pro meio da história, é sempre legal, né? Naquela época era sempre muito bom ver o Homem-Aranha no meio do universo regular todo ali, com alguma preponderância. E a gente foi vendo essa volta, os Hulks se encontrando, né? Até se fundirem de novo. Tem o Homem-Coisa, tendo a ver também com o nexo de todas as realidades, né? Abrindo aquele portal ali, o Doutor Estranho também, enfim. O Peter David sabe usar ali vários elementos do resto do universo Marvel para poder contar a história e reintegrar todo mundo. Acaba todo mundo voltando, recupera as memórias, aí nossos heróis voltaram. Isso vai ter impactos lá, né, como em Thunderbolts também, que também é uma coisa que foi muito bem integrada. Se não é a ideia voltar naquele momento, o Kurt Busiek soube usar bem, né, essa volta dos Vingadores, o Brian Zemo tentando ali acelerar os planos dele de dominação.
todo um projeto ali de poder bagunçado pela volta dos heróis. E a gente tem umas piadinhas, né, também, como a história lá que o Gavião Arqueiro sempre foi surdo. Ele usava um protetor auricular, né, enfim, um aparelho auricular para ouvir melhor e tudo mais. Isso rende, inclusive, uma história de backup divertidíssima, que com o Bar Sem Nome, que também é um negócio que eu adoro dos gibis da Marvel, né, o bar dos vilões lá que não tem nome e que muda de lugar sempre. E que o Angar, o Gaitador, que é o vilão que usa o poder dele lá, sônico, né? Ele é a barman desse bar também por um tempo. E o Angar faz junto com a Colombina, né? Que depois via nos Thunderbolts, ela via a Soprano. Eles fantasiam, né? Usam os poderes sônicos dele para poder dizer que são... fazer um holograma em volta deles, dizer que são a Arpia e o Gavião Arqueiro que estão roubando bancos. E aí o Gavião diz assim, mas não são aqueles ali são o Angar e a Colombina, você não tá vendo? Porque ele não ouve. Ele tá sem o aparelho auditivo, né? E ele não ouve e por conta disso ele descobre lá e tudo, mas aí quando ele volta normal. E aí tem uma explicação, eu acho que não sei se é o Peter David mesmo ou é o Buzz aqui que dá essa explicação. Que como o Franklin Richards não sabia que ele é surdo, quando ele o reconstitui na realidade 616, né, ele o faz com os sentidos todos normais, como o Franklin lembrava dele. Aí a gente pode entrar em várias questões como, e quem tinha um pinto grande, quem tinha um pinto pequeno, e quem tinha uma tatuagem na bunda, e quem não tinha, enfim, essas coisas de gibizinho. Quem tinha um piercing no mamilo. É, né, Marco? Quem tinha um Batman tatuado na canela. Quem tava ficando careca, quem não tava, né, Luiz? Comprando boneco aí. Ó, eu tô falando, mas essa semana aqui que a gente tá gravando, eu raspei o cabelo também aqui e descobri que eu não posso mais raspar o cabelo, não, tá ficando raro. Foi a última vez que ele raspou o cabelo, porque não vai ter mais cabelo pra raspar. Novo cabelo, novo penteado permanente, né? Em outro formato agora. Agora meu cabelo é invisível. É diferente. Agora você tinha falado lá no começo que tinha lá a história do Homem-Aranha ser parente do Norman Osborn. Isso aí não tem nada a ver com você não também, né? Dantas é um aportuguesamento do Osborn. Tá vendo o que o gibi ruim faz a gente fazer, tá vendo? Uma coisa que eu achei nessa minissérie que não fez muito sentido foi essa Celestial que aparece, né? Ajudando o Franklin. Eu achei ela meio avulsa na história. Não... O que vocês acham? O Celestial sempre vê a humanidade como muito abaixo, né, da atenção deles até. Foi preciso o Thor, Overpower, numa galáxia negra e tudo mais, ameaçar de destruir tudo para que eles hesitassem. E ainda assim não resolveu muita coisa. Mas, de repente, essa Celestial vê-lo, né, como alguém tão poderoso e que vai ajudar ele e tudo mais, é uma forçadinha aí. Dá pra ligar, talvez, até com Terra X, né, que a gente vê um Franklin poderosíssimo ali, que assume um papel do Galactus para manter um equilíbrio cósmico e tudo mais, mas naquele momento ali eu concordo com você, Luiz, é meio que um artifício ali pra integrar de novo ao universo Marvel, mas que sai um pouquinho da caixinha. Tem uma parte que no começo que ele tá tipo num barco ali, tá chovendo, né? Tá meio que. O Franklin já tá com aquela esfera e junto com a Celestial, e numa outra edição ele meio que encontra ela. E tipo, ele já conhecia ela. Ou ela tá aparecendo na etérea ali e ele não tá vendo. Essa parte eu achei confuso. O Sol La Roca desenhando também, né? Isso acaba prejudicando o gibi. Eu não sei se é nesse gibi ou se é depois no quarteto que ele desenha um personagem com 6 dedos. Não, em Star Wars ele fez isso também. Fez com a Leia, mas eu acho que é aí que ele desenha alguém também com o polegar do lado contrário da mão. O Labosta sempre labostando, né? Agora, uma coisa que eu acho estranha a minissérie inteira, o Franklin ficar naquela dúvida entre qual o universo que eu vou salvar, que não sei o que, sendo que assim, ele tá
até onde eu tenho entendido lendo, com esse universo Y aí, que eu não sei o número, na mão, mas ele tá no meio-meia. Então, tipo assim, ele já tá no meio-meia. Então só faz sentido ele salvar ou não a esfera, né? Não, mas ele entra na esfera também um momento lá. Ele aparece na cama lá dos pais, e os pais chamam mãe, pai, vocês estão mais novos, o que tá acontecendo? Mas esse conflito que tem só tem a lógica pra uma criança, né? Que tipo assim, meu querido, pega as pessoas que estão aí dentro dessa esfera e bota pra fora. Qual é o conflito que você tá precisando de, eu vou salvar um ou salvar outro? Tipo, sabe? Não teve uma complicação, por exemplo, não sei também se foi referência a isso, que eu acho aí não é um efeito borboleta, esse é o nome na física que eu não vou saber agora dizer. Que ele tem uma intrusão absurda no final de Guerras Secretas, que quando ele recria todo o multiverso. Tipo assim, ele é Deus, então. Ele é o um sobre todos ali, né? Ele tá criando todos os universos. Quer dizer, ele teve essa preocupação criança nessa minissérie, mas, tipo, tá qual foda-se ele no final de Guerras Secretas. Quem é que escreve Guerra Secreta, Luiz? E o pessoal, e o pessoal, né? Defende. Eu vou nem falar o nome, eu acho que o pessoal sabe quem são. É fazer que nem os Zagalo, vocês sabem quem são. A culpa é de vocês. Tá vendo? Exatamente. Na verdade, a culpa é de você, Luiz, e de você, Maurício, que me fizeram ler essa porcaria. A gente fez pelo bem do nosso público. O que acontece? Vai sair agora o ônibus do Buzz aqui. E a pessoa, tipo, o que aconteceu antes? Então a gente tá fazendo esse podcast para as pessoas não terem que ler. Elas ouvem o podcast, foi isso que aconteceu, graças a Deus. É uma porcaria, então não vou precisar mais ler. Olha aí. Tá vendo? Sempre uma prestação de serviço importante para os nossos ouvintes. É uma constante do selo, arte final, né? A gente tá sempre de boi de piranha. Pra dizer pra vocês não leiam, e de vez em quando aparece gente no Twitter dizendo assim, não acreditei no Marcos, não acreditei no Luiz, não acreditei no Maurício, li, mas tem razão, é muito ruim. Nunca aparece ninguém pra discordar da gente, né? É verdade. Diz ele, É verdade. mesmo, vocês tinham razão. É verdade. A pior coisa que tem é quando você tem razão, né? É a pior coisa que tem. Eu sinto um prazer perverso em dizer, eu não disse? Não em casa, né? Porque em casa eu tenho que dormir no sofá. Essa da série frases proibida, né? Não dá pra arriscar isso. Frases que podemos dizer no podcast que não podemos falar em casa. A gente não comentou da Agatha Harkness, né? Mas... Foi também um pouco avulso, né? A história, né? É. Quem se importa, né? Então, vocês querem comentar mais alguma coisa? Alguma coisa que não foi lembrada pela gente nesse episódio? Eu quero comentar uma coisa. Me chamem quando for um gibi bom. Aí, então, a gente vai chamar todo episódio. Aí vai ficar meio complicado. Não prometo nada. Que gibi ruim. Esse possivelmente é o único episódio que a gente vai gravar de um Vingadores, uma saga dos Vingadores, no quadrinho do Vingador ruim. Porque é o único que tem. Todos os outros são excelentes. Olha que a gente falou no começo de The Crossing. É porque não vai ter episódio de The Crossing. Quem sabe a gente chame você para um Avante 11 aí falando de Vingadores Selvagens. Aí sim. Aí tá certo. É de gibi que forma caráter. Mas fiquei muito feliz pelo convite. Nunca tinha lido Vingadores de Heróis Renascem completo. Reli ali no scan mesmo no celular para poder gravar. E a gente fala assim que é ruim, mas até gibi ruim diverte, né? Tem gibi ruim que é tão ruim que você acaba se divertindo. Tem uns que são ruins e eles só fazem você passar raiva, mas tem uns que são tão ruins que te divertem. No final das contas, eu acho que isso aqui cai nessa segunda opção. Ele é tão ruim que acaba... É aquela coisa que... Sabe aquela coisa que você não consegue parar de ver? Igual quando você tá assim na rua e vê um acidente de trânsito que você passa devagar vendo. Você sabe que aquilo é ruim, mas você não consegue tirar o olho. É isso. É Vingadores de Heróis Renascem. E eu acho que é isso. Valeu pelo convite.
Eu vou mais uma vez aqui dizer que estou sem graça de apresentar pro Marquito. É como se ele chegasse na casa dele, mexesse no controle remoto dele, abrisse a cerveja dele. Mas foi muito bom, mais uma vez, brincar com vocês, se reunir com vocês. E realmente esse é um gibi que, parabéns, Luiz, pela ideia. Eu nunca pensaria nesse como uma pauta aqui, mas falar de uma coisa boa, de um jeito bacana mesmo, porque é sair da caixinha, né? A gente falar de outras coisas também, conversar com o público da gente que curte o gibi de toda forma. Há uma coisa de nostalgia aí. Mas exorto todos a também relerem o gibi, tirar aí o véu da nostalgia. Se quiser, se não quiser, tem coisa, por exemplo, o Thundercats eu nunca reassisti porque eu tenho uma memória muito boa. E toda vez que eu vejo uma propaganda, um videozinho assim, eu lembro, meu Deus, como essa animação é feia, como a história é bobinha. Então, eu prefiro manter o véu da nostalgia. Mas, caso como o gibi, eu acho que sempre vale a pena revisitar as coisas pra gente entender até de outra forma. Por exemplo, eu não lembrava esse comecinho que tenta emular mesmo, né? As primeiras histórias dos Vingadores, com essa aparição do Kang, os mestres do terror ali. E tudo, e aí depois a bagunça toda que fica, eu sabia que era uma bagunça, mas não lembrava assim da estrutura da bagunça, né? E é bacana ver isso assim com esses olhos tempos depois, né? Pra quem gosta de pensar sobre os gibis também. Se quiser só ler, dá pra ler. Se quiser refletir sobre essas coisas, ver o que foi feito depois, comparar com outras coisas, é muito bom. Vale, como disse o Marcos, mesmo quando é ruim é bom. A não ser certos gibis aí de certos autores que eu não vou ficar citando pra não ficar deprimido também. Então, após esse serviço praticamente antropológico que a gente fez, né, investigativo, de vanguarda, né, indo chafurdando dentro dessa montanha de alta qualidade, para não dizer um palavrão aqui, mais um. A vantagem é que não tem como descer mais. Então daqui é só sucesso. nessa fase dos Vingadores aí infame, vamos dizer assim. Nós nos despedimos hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se incentivou o público que está ouvindo a ler a fase, né? Espero que sim, eu espero que não. Enfim, pelo menos o episódio vocês ouviram. Espero que também não afaste o público dos próximos avantes, né? A gente também aí vai falar de muito quadrinho bom, aí não tô falando ironicamente. Enfim, espero vocês nos próximos. Tchau!